Oi, pessoal! Voltamos com nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre as máquinas de Turing. Vamos lá? Então, nós já vimos em aulas anteriores as linguagens regulares e as linguagens livres de contexto, não é isso? Vimos que os formalismos reconhecedores associados a essas linguagens são os autômatos finitos para as linguagens regulares e os autômatos com pilhas para as linguagens livres de contexto, né? Bom, nós percebemos que os autômatos com pilhas são mais poderosos que os autômatos finitos, né? Isso faz com que as linguagens livres de contexto sejam uma linguagem mais ampla, uma linguagem mais poderosa do que as linguagens regulares, ok? Bom, vamos lá. Então, sabemos também que as linguagens livres de contexto são de escopo limitado, ou seja, algumas linguagens não são livres de contexto, né? Do mesmo jeito que existem linguagens que não são regulares e são livres de contexto, existem também linguagens que não são livres de contexto e pertencem a uma outra classe maior. Então, vamos começar a entender isso, tá? Bom, o que nós temos para pensar aqui, gente? Qual a diferença que existia entre os autômatos com pilha e os autômatos finitos que fazia com que os autômatos com pilha se tornassem mais poderosos? Pois é, exatamente. Nós tínhamos uma memória temporária. Nós tínhamos justamente a pilha, né, nos autômatos relacionados com as linguagens livres de contexto, né? Então, o uso dessa memória aqui é o que fazia que esses autômatos com pilha fossem mais poderosos, tá? Aí aparece essa pergunta aqui pra gente, ó. Será que existem famílias de linguagens mais poderosas que tenham mais memória, né? Ou seja, se a gente der mais flexibilidade de memória, a gente fornecer mais memória a esse autômato, será que ele vai ser mais poderoso ainda do que o autômato com pilha, né? O que é que a gente pode falar sobre o autômato mais poderoso de todos e sobre os limites da computação? Até onde a gente pode ir, tá? É aí que a gente chega no conceito de máquina de Turing. Tá? Então, em 1936, o Alan Turing ele propôs um modelo que a gente conhece hoje como máquina de Turing. Tá? E essa máquina é a formalização de um algoritmo ou de uma função computável, ou seja, uma sequência de instruções, tá? Que podem ser realizadas no tempo finito. Isso quer dizer o quê, gente? Tudo que a gente conhece de algoritmo, qualquer função que a gente consiga computar por meio de um algoritmo em tempo finito, a gente também vai conseguir fazer isso por meio de uma máquina de Turing, tá? Então, em 36, o Alonzo Church disse na hipótese dele que qualquer função computável pode ser processada por uma máquina de Turing capaz de processar essa função. Então, hoje, esse aqui, a máquina de Turing, é o formalismo mais geral, tá? Que a gente conhece na computação, ou seja, é um modelo de computador mais abstrato que a gente conhece, tá? Bom, o que é uma máquina de Turing, gente? Basicamente é um autômato finito, só que esse autômato ele tem uma fita de comprimento infinito. Essa fita é a memória desse autômato, tá? Então essa memória ela tem comprimento infinito e a gente pode tanto ler quanto pode escrever dados nessa memória. Tá? É isso que faz com que a máquina de Turing seja tão poderosa. Vamos ver como é que funciona uma máquina de Turing, tá? Então, ela tem um controle finito, que significa o quê? Que esse controle, ele controla os estados dessa máquina, tá? Então, do mesmo jeito que lá nos autômatos finitos e nos autômatos com pilha a gente tinha aquele conjunto de estados, aqui nas máquinas de Turing a gente também tem um conjunto de estados. Também é uma máquina de estados, né? A máquina de Turing. E esse controle finito é quem controla a passagem de um estado para o outro, tá? A gente também tem a fita, ó, aqui embaixo representada de vermelho, tá? Que essa fita é dividida em células e cada célula dessa vai ter um único símbolo, tá? Que faz parte do alfabeto da fita, ok? Bom, a gente vai ter no início o alfabeto de entrada, né? Desculpa, a gente vai ter a entrada e os símbolos dessa entrada vai fazer parte desse alfabeto de entrada, tá? Então, logo no início, essa entrada ela é colocada aqui na fita. Tá? Todos os outros símbolos que não forem preenchidos vão ficar em branco.
Olha só, então, se a gente tem uma entrada como essa aqui, ó, x1, x2, x3 até xn, a gente vai pegar cada símbolo desse e colocar numa posição diferente da fita, tá? E os símbolos em branco, a gente vai preencher com um símbolo especial, que a gente tem que dizer qual é esse símbolo, tá? Que eu tô chamando aqui de B, tá? Por convenção, então, por padrão, o símbolo que a gente na fita coloca como um branco é o Bzão maiúsculo, tá? Então, tudo que tiver aqui, ó, para a esquerda e tudo que tiver para a direita da entrada vai estar em branco, ok? O que a gente tem também, né? Na máquina de leitura, a gente também tem a cabeça da fita, também conhecido como cabeçote, tá? Essa cabeça da fita está sempre posicionada em uma das células dessa fita, tá? Então, o cabeçote é como se fosse um apontador, um ponteiro, que está apontando para a posição da fita que a gente está lendo naquele momento, tá? Então, a gente só pode ler e escrever um único símbolo de cada vez na fita. Cada movimento da máquina de Turing, a gente lê uma posiçãozinha dessa da fita e escreve um símbolo no lugar, tá? Então, o cabeçote está representado aqui por essa setinha, ok? Bom, então, um movimento da máquina de Turing, gente, é como se fosse uma função de transição, né? Relacionando lá com os autômatos finitos, tá? Então, um movimento é uma função de dois argumentos. Então, é função do estado que a gente está e é função também do símbolo que a gente está lendo aqui na fita, tá? Então, essa movimentação aqui da máquina de Turing depende do estado atual e do símbolo que o cabeçote está apontando, tá? Em cada movimento, a máquina vai mudar de estado, tá? E vai gravar um símbolo na célula que você está lendo, substituindo o que estava no lugar. Então, funciona de uma forma muito parecida com os autômatos com pilha, tá? Então, a cada movimento, a gente muda a unidade de controle finito, ela muda de estado, lê aqui, ó, o que está aqui na posição da fita que ela está apontando e sobrescreve um outro símbolo, tá? Além disso, em uma movimentação também, esse cabeçote aqui, ele tem que mudar sua posição, ou para a esquerda ou para a direita, tá? O cabeçote, ele não pode definitivamente ficar parado na mesma posição, ele precisa se movimentar. Bom, então, formalmente falando, a notação da máquina de Turing tem 7 componentes, tá? Então, a gente começa falando do conjunto finito de estados, o alfabeto dos símbolos de entrada, o alfabeto da fita, tá? O Q0 é o estado inicial. Esse Bzão aqui representa o símbolo em branco, tá? Lembrando que o símbolo branco faz parte do alfabeto da fita, porque o branco vai estar na fita, mas não pode fazer parte do alfabeto de entrada, tá? E F representa o conjunto dos estados finais, tá? Vamos falar agora aqui, ó, das funções de transição, tá? A função de transição na máquina de Turing, a gente já falou que tem 2 argumentos, né? O estado que a gente tá e X é o símbolo que a gente tá lendo lá na fita, tá? A resposta da função de transição é uma tripla, ou seja, tem 3 componentes. Significa o P é o próximo estado que a gente vai, esse Y aqui é o símbolo do alfabeto da fita, que eu vou colocar lá no lugar do X, tá? Então, a cada movimento, eu vou tirar o X da fita e vou colocar o Y na posição, né, no lugar. E esse D aqui representa a posição que o cabeçote vai se movimentar, se ele vai para a direita ou se ele vai para a esquerda, tá? Isso aqui você pode botar um D para a direita, um E para a esquerda, ou você pode usar essa notação aqui de L ou R, indicando left de esquerda e R, o right para a direita, tá? Vamos ver então como é que funciona uma movimentação na máquina de Turing. Olha só, então, a gente tem aqui, ó, função de transição, estando no estado Q0 e tendo A na fita, a gente vai para o estado Q1, vai colocar esse Dzinho no lugar do A e o cabeçote vai ter que se movimentar para a direita, tá? Então, olhando aqui essa representação gráfica aqui, ó, o que é que eu tenho na fita? Eu tenho Azinho, Bzinho e Czinho. Para a direita tá tudo branco, para a esquerda tá tudo em branco, tá? Estou no estado inicial Q0 e o meu cabeçote está apontando para o símbolo A, tá? Então, aqui, ó, Q0 lendo A. A função de transição de Q0 lendo A me diz isso aqui. Então, o que foi que eu fiz?
troquei o A por Dzinho, coloquei aqui o Dzinho no lugar do A, tá? Movi o cabeçote para a direita, então se ele estava apontando para o primeiro símbolo, vai apontar agora para o próximo, que é Bzinho, e o meu estado passou a ser Q1, certo? Então, graficamente, é isso aqui que acontece, tá? Vamos ver outro exemplo de movimentação, tá? Então, aqui está a máquina de Turing, toda especificada, ó, o conjunto de estados, com 2 estados, Q0 e Q1, o alfabeto de entrada, Azinho e Bzinho, o alfabeto da fita, Azinho, Bzinho e o Bzão de símbolo em branco. O meu conjunto de estados finais é o Q1, tá? Q0 é o inicial, e aqui as funções de transição, tá? Então, aqui, ó, a minha entrada que eu estou querendo testar é Azinho, Azinho, tá? É essa entrada aqui que eu estou querendo testar na minha máquina de Turing. Eu começo do estado inicial, então, ó, Qzinho apontando para o primeiro símbolo, tá? Então, o que é que acontece? Q0 lendo A. Vou para essa primeira função de transição e digo que eu vou substituir o Azinho por B. Então, fiz isso aqui, ó, Azinho substituir por B. Movi o cabeçote para a direita, tá aqui, mas eu continuei no estado Q0. Então, coloquei o Q0 aqui, tá? Minha próxima situação é Q0 lendo A. Mesma função de transição que eu vou usar, tá? Então, eu troquei o Azinho por Bzinho, movi o cabeçote para a direita e continuei no estado Q0. Só que agora eu tenho Q0 lendo Bzão de branco. Essa última transição aqui, ó. Q0 lendo Bzão de branco vai fazer o quê? Eu vou deixar o mesmo símbolo, ó, branco, trocar branco por branco. Vou mover o cabeçote para a esquerda, então se estava aqui, eu movo para esse Bzinho, ó. Só que agora eu passei para o estado Q1, ok? Como eu passei para o estado Q1 e Q1 é o estado final, a gente para aqui. Fácil, né? Vamos para frente? Então, vamos falar agora sobre as descrições instantâneas nas máquinas de Turing, tá? Então, para a gente descrever formalmente o que é que essa máquina de Turing faz, ou seja, a movimentação naquele momento, a gente usa as descrições instantâneas, do mesmo jeito que a gente usava lá para os autômatos com pilha, tá? A gente não precisa mostrar os símbolos em branco nessas descrições instantâneas das máquinas de Turing, tá? A não ser que o cabeçote esteja apontando na primeira ou para a última posição. Aí sim a gente coloca o símbolozinho de branco logo depois, tá? Vou mostrar uns exemplos para vocês. Além disso, o que é que a gente precisa mostrar na descrição instantânea? O que é que precisa aparecer, né? Precisa aparecer o controle finito, ou seja, em qual estado que a gente está, a cabeça da fita, ou seja, para qual posição da fita que o cabeçote está apontando, né? Incorporamos o estado. Para fazer isso aqui, para mostrar o controle finito e o cabeçote, a gente vai fazer o quê? Vai botar o estado nessa configuração da gente de descrição instantânea e vai colocar esse estado à esquerda da célula que a gente está lendo, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagine essa função de transição aqui, ó. Estando no estado Q1 e lendo Czinho, tá? O que é que vai acontecer? Eu troco o C por E, vou para a direita e passo para o estado Q2, tá? Um movimento possível é esse aqui, ó. Então, para a gente mostrar a sequência de movimentos que a máquina de Turing faz, a gente faz por meio de uma sequência de descrições instantâneas, tá? Porque a descrição instantânea representa a configuração da máquina de Turing em determinado momento, tá? Para fazer essa sequência, a gente usa aqui, ó, esse Tzinho deitado para mostrar a transição de uma sequência para outra, tá? Então, a gente começa nessa situação aqui, ó. Digamos que a entrada da gente seja A, B, C, D, tá? E a gente está no estado Q1 apontando para o Czinho. Então, a gente vai fazer o quê? Colocar o Q1 aqui, ó, bem antes do Czinho, certo? Então, significa isso aqui que a gente tem A e B antes do cabeçote, tá? E o cabeçote está apontando exatamente para C e estamos no estado Q1. Tá? Aí, quando a gente olha a próxima movimentação, a gente vai acontecer o quê? Vou trocar o C por E e mover o cabeçote para a direita. Então, se eu vou para a direita, esse cabeçote vai apontar para o Dzinho. Então, eu coloco o próximo estado aqui, ó, entre o C e o D, né? Imediatamente antes do D, que é o símbolo que eu vou ler. Então, ó, troquei o C por E, botei o próximo estado, que é Q2, logo antes do Dzinho, porque eu movi o cabeçote para a direita.
Entenderam? Então, é assim que a gente mostra a sequência de configurações da máquina de Turing durante um reconhecimento. Tá? De uma forma geral, aqui está especificando. Tá? Imagina um string como essa aqui, ó, de x1 até xn, e tem um quezinho aqui no meio, representando um estado da máquina. Tá? Então, o cabeçote da fita vai estar varrendo quem? O iésimo símbolo a partir da esquerda, ou seja, esse Q é o estado que a gente está, certo? E o cabeçote da fita está apontando exatamente para esse símbolo aqui, ó, XI. Por quê? Porque o Qzinho está antes de XI, tá? De X1 até Xn é a parte da fita entre o não branco mais à esquerda e o não branco mais à direita, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que quando essa entrada estiver na fita, tudo que tiver à esquerda e tudo que tiver à direita dela vai estar em branco, tá? Exceto nos casos que o cabeçote esteja apontando aqui, ó, para o último símbolo ou para o primeiro, tá? Vamos ver, então, o exemplo de descrições instantâneas. A gente tem aqui, ó, por exemplo, essa situação. Q0, lendo com a entrada AA, tá? É a primeira descrição. Então, a gente tem aqui, representando graficamente. A fita vai estar com azinho, branco para a esquerda, branco para a direita. O cabeçote apontando aqui para o primeiro símbolozinho A, e a gente está no estado Q0, porque é isso que essa descrição aqui está dizendo, tá? Depois, o que é que vai acontecer? Vamos passar para essa situação aqui, ó. Vou trocar o Azinho por B, certo? E vou apontar o cabeçote para o próximo símbolo à direita. Então, aqui tá B, Q0A. É isso que essa descrição está dizendo. B, Q0A. Então, o Q0, tá, a gente está no estado Q0 e o cabeçote está apontando para A. Tá aqui. Essa descrição instantânea aqui está me dizendo o quê? Que eu tenho dois Bzinhos, certo? Depois eu tenho um símbolo em branco e estou no estado Q0. O cabeçote está apontando para branco, tá? É isso aqui que está acontecendo. E aqui embaixo, o que é que essa minha descrição instantânea está me dizendo? Eu tenho dois Bzinhos, estou no estado Q1 e o cabeçote está apontando para esse segundo Bzinho. É isso aqui. Fácil, né? Ó, olhando para a máquina de Turing, que a gente escreveu alguns slides atrás, a gente pode colocar essa sequência de descrições instantâneas aqui, ó, se a gente seguir essas funções de transição, tá? Então, a gente começou por essa, Q0 a A, depois a gente trocou o Azinho por Bzinho e moveu o cabeçote para a direita, continuando no estado Q0. A gente ficou com Q0 lendo A, então é a mesma função de transição, né? Trocamos, então, o Azinho por Bzinho e movemos o cabeçote para a direita. Depois, o que foi que a gente fez? Q0 lendo Bzão, a gente move o cabeçote para a esquerda, ou seja, vai ficar aqui, ó, antes desse Bzinho, né? E vamos passar para o estado Q1. Como Q1 é o estado final, a gente para por aqui, tá? Isso quer dizer que a gente tem, ó, partindo dessa descrição instantânea inicial, a gente chega em 0 ou em vários passos nessa outra aqui final, tá? Bom, nossa aula hoje termina aqui e eu aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau.